Amém, irmãos? Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Feliz ano novo também a todos, né? Aqueles que eu já desejei e aqueles que eu não desejei, porque não os vi. Porque se eu tivesse visto, com certeza nós já tínhamos dado essas melhores recomendações, né, sobre o ano 2019. 2019 vai ser um dia, um mês, um ano, onde nós vamos aprender muito com as coisas de Deus, vamos ter experiências reais, experiências verdadeiras. E as experiências reais e verdadeiras de Deus não são sempre as melhores coisas que nós desejamos. Às vezes nos acontecem algumas coisas que nos desagradam, mas agradam a Deus, porque Ele faz com que isso amadureça o nosso coração, amadureça a nossa vida, fortaleça a nossa vida. E com certeza, nós vamos ter assim momentos bons e momentos ruins. Mas 2019, com certeza, vai ser assim uma bênção muito grande, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio nisto. Quantos creem aqui? Dentro desses avisos ainda, irmãos, eu vou pedir aqui ao pastor, a liberdade de poder falar a respeito ainda de um aviso que não foi dado e não está sendo dado. É sobre as quartas-feiras, Nós, nos cultos agora do mês de janeiro, não estamos tendo este culto de quarta-feira, culto de oração, porque demos umas férias aí para todo mundo, O pessoal está viajando, o pessoal está passeando um pouquinho e nada mais justo. Mas na primeira quarta-feira de fevereiro, eu acho que deve ser dia 6 de fevereiro, se não me engano, No dia 6 de fevereiro, às 8h30, nós vamos retornar com o culto das quartas-feiras, culto de oração, um culto de fortalecimento, um culto também onde nós temos aprendido com Deus. Então, com certeza, coloque na sua agenda também, Não deixe de estar aqui às quartas-feiras. As quartas-feiras têm sido assim um momento muito íntimo, muito particular com Deus. E todos que têm vindo, têm sido ministrados com a palavra do Senhor, com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor. E a palavra de Deus diz, que para que nós cresçamos em conhecer, ao Senhor, e que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Então é um momento em que você tem essa liberdade também, em poder estar aqui conosco, não só aprendendo a palavra de Deus, como nós aprendemos, eu também aprendo, e vou aprender, e quero aprender por muito tempo ainda, mas também ter aquele momento íntimo, aquele momento de oração com Deus. Como eu sempre digo, há muitas maneiras, ou 1001 maneira, não é bombril, Deus não é bombril, mas Ele tem 1001 maneira de falar com você, de falar comigo. Ele fala comigo sobre a palavra, Ele fala comigo sobre um momento, uma situação, Ele fala comigo sobre alguém que esteja falando, conversando comigo, alguma coisa que me acontece. Então Ele fala conosco sobre um monte de maneiras, mas existe uma só maneira de você falar com Deus, que essa maneira é sobre a oração, é orando. É o momento em que você entra, com o seu em espírito, com o teu espírito, com o Espírito de Deus, e ali você começa a falar com Deus, e Deus vai falando com você, porque a oração nunca foi, nunca será e nunca vai ser um monólogo, e sim um diálogo. Você fala, Deus responde e você ouve, você fala. Então, guarde bem aí, nas quartas-feiras, 8h30, esteja com a gente aqui também, louvando a Deus, adorando a Deus, e assim, vai ser um momento assim muito grandioso nesse ano de 2019, amém? Deus abençoe. Abaixe sua cabeça agora, vamos orar,
para que nós possamos trazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque como nós ouvimos no domingo passado, ativando ali os propósitos de Deus, um momento assim tão especial, e que o pastor João nos trouxe aqui, com certeza também hoje Deus vai falar ao seu coração com relação a esse ativar. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos por este momento, Senhor, tão especial. Momento este, Senhor, que nós nos colocamos na tua presença, que nós buscamos, ó Pai, crendo em ti, e neste momento, Deus, que o Senhor possa cumprir a tua vontade, que esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, possa sim, ó Deus, trazer alento, trazer, ó Pai, refrigério, trazer, ó Pai, exortação, trazer, ó Pai, esses momentos de intimidade contigo, porque com certeza o Senhor é aquele que nos abençoa, e o Senhor vai derramar da tua graça, Senhor, sobre a nossa vida. Deus, que todos esses que aqui estão nesta noite, nesta manhã, possa sim receber algo grandioso, algo, Senhor, onde eles vão sair daqui impactados, nós vamos sair daqui alegres, nós vamos sair daqui satisfeitos, vamos sair daqui, Senhor, dizendo no nosso coração que o Senhor esteve, que o Senhor está e que o Senhor estará no nosso meio sempre, Senhor. Por isto, Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, e aquilo, Senhor, que eu não consegui transmitir com as minhas palavras, eu tenho certeza que o teu Santo Espírito está aqui no nosso meio, trazendo, Senhor, muito mais entendimento, ó Pai, do que as nossas palavras, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A presença do Senhor, ó Pai, é notória neste lugar. Pai, nós já sentimos, Senhor, a tua presença através dos cânticos, através, ó Pai, dos avisos, através, ó Pai, das ofertas, através, ó Pai, do momento do abraço, e muito mais agora, Senhor, quando nós nos assentamos em volta da tua mesa. Por isso, Senhor, cumpra em nós, tão somente, Pai, a tua vontade, ó Deus. E a ti, somente a ti, nós daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, Deus. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos, quem trouxe a Bíblia, possa abrir, e quem não trouxe, o Israel vai colocar aqui no Data Show. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, mas eu gostaria de me ater em dois versículos, o 1 e o 6, onde, buscando em Deus aquilo que nós deveríamos falar, nós deveríamos meditar na palavra dele nesta manhã, o Senhor me levou para que nós pudéssemos falar um pouco sobre ativar a fé, ou seja, ativando a fé. É algo assim, a fé é algo extraordinário, porque nós não adquirimos a fé em qualquer lugar. A fé não é adquirida, como muitas vezes nós, quando queremos alguma coisa, nós vamos até o supermercado, vamos até o açougue, vamos até a feira, vamos até a loja, vamos a qualquer determinado lugar e ali adquirimos. A fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela é produzida no seu coração, à medida que a palavra de Deus também nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que nós possamos entender aonde Deus quer mover e onde Deus quer ativar o seu coração, a sua vida, nesta manhã. Amém?
Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Irmãos, com certeza, sobre esta palavra, sobre este slogan que nós temos aqui, tido durante esse ano de 2019, que vai ser assim um ativar das coisas de Deus, né? Domingo que vem, vamos ativar as missões, né? Vamos agir, vamos pensar, vamos nos mover atrás, né? Ou através das missões. Mas com certeza sobre esse ativar, nós vemos que neste ano, precisamos, e muitas coisas, nós precisamos ativar a nossa vida, para que tenhamos uma vida saudável, tanto fisicamente, materialmente e também espiritualmente. Mas gostaria de falar sobre esta manhã, e sobre este momento, e sobre este ativar a fé. E eu quero partir, irmãos, do princípio, e que eu aprendi também na palavra de Deus. Eu quero dizer que como seres humanos que nós somos, como homens que nós somos, muitas vezes nós invertemos os valores. Você pode ver que em muitos momentos da nossa vida, nós invertemos valores. Muitas vezes nós esperamos, às vezes, recompensa de pessoas, quando na verdade, nós é que teríamos que recompensar essas pessoas. Muitas vezes nós esperamos que as pessoas se agradam de nós, quando na verdade nós precisávamos agradar as pessoas. Muitas vezes nós achamos que determinada coisa deveria ser assim, porque é assim eu quero, assim eu desejo, mas muitas vezes nós não fazemos aquilo que realmente deveria ser feito. E na área espiritual é da mesma forma. E eu gostaria de me ater nessa, ativar a fé espiritualmente. Um mover especial no seu coração, no meu coração. Então eu gostaria de dizer que o espiritual, ele move o material. Muitas vezes nós invertemos também esse valor. Muitas vezes nós achamos que o material, ele vai ali mover o espiritual. Ou seja, se eu estiver bem materialmente, se não estiver faltando nada, se não tiver nenhuma situação complicada, tanto familiar, como profissional, como, sei lá, em qualquer maneira, eu estou bem espiritualmente. Eu olho e falo, não, olha bem, Deus está me ajudando, Deus está me abençoando, eu estou sendo agraciado. E agora quando muitas vezes alguma coisa acontece ao contrário daquilo que nós desejamos, o que queremos, nós já começamos a questionar, começamos a indagar, começamos até muitas vezes a duvidar que Deus existe. E quantas vezes, e quantas pessoas já não disseram assim, em determinadas situações: Deus, será que você não está vendo? Será que o Senhor não está vendo a minha situação, o meu momento? Olha o que eu estou passando. Parece que cada dia que passa, a coisa mais complica de vez resolve. Mas não é bem assim. Nós precisamos estar bem espiritualmente para que todo material, todo físico seja ali também tornado bênção na sua vida. E nós precisamos entender isto. Nós precisamos partir deste princípio. Este texto mostra como é fundamental romper com o nosso ambiente natural. Muitas vezes nós andamos simplesmente por vistas e não por fé. E eu gostaria de dizer neste domingo, nesta manhã, não ande
por vista, mas ande por fé. Fé, nós já lemos. Fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Se você vê, ela deixa de ser uma coisa que você espera, porque você já está vendo. É importante que você entenda esse significado, essa tradução do que é fé. Porque no próprio Hebreus 11:6 ele diz que sem fé, sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Esse texto ele vem nos mostrar como nós precisamos romper com o nosso ambiente natural. Isso significa romper com a realidade natural, governada pelo que vemos com os nossos olhos carnais. Sabe, irmãos, vamos dizer assim, não vou nem usar esta palavra, esse termo crente, mas vamos usar como cristão. Tem cristão que vive segundo aquilo que ele vê. Se na minha igreja está se tendo um movimento muito grande, onde pessoas estão sendo curadas, onde pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo, onde pessoas estão sendo libertas, onde pessoas estão fazendo isso, fazendo aquilo, está havendo muitos milagres. Muitas vezes nós achamos que ali a palavra de Deus, a ação de Deus está atuando de uma tal maneira tão grande, porque nós estamos vendo acontecer, nós estamos vendo aquilo ocorrer, e isto muitas vezes nos alegra o coração, nos enche o coração, muitas vezes traz mesmo esta convicção de que Deus está ali no nosso meio e Deus está fazendo. Mas sabe, tem momentos que Deus não precisa fazer nenhum sinal mirabolante para que Ele possa se mostrar. Haja visto que alguém chegou diante de Jesus e disse para Jesus assim: olha, dá um sinal de que você é o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus então, olhando para aquele homem, ele disse assim: olha, não será dado nenhum outro sinal, a não ser o que já foi dado a Jonas. Porque ele sabia do que tinha acontecido com Jonas. Ele sabia da história, ele sabia do relato. E Deus ali então mostrou, Jesus ali mostrou aquele sinal, que é a existência dele, da existência dele. E muitas vezes nós ficamos andando, olhando, simplesmente para a realidade natural nossa, aquilo que nós estamos vendo. Mas nós precisamos olhar com os nossos olhos espirituais. Precisamos exercitar algo muito mais eficaz e verdadeiro, onde nossos olhos espirituais são direcionados pela fé. Sabe, Deus ele mostra para você, ele leva você a entender que nós não estamos aqui vendo Deus. Alguém aqui está vendo Deus? Quantos aqui estão vendo Deus? Ninguém? Deus não é para ser visto, Deus é para ser sentido, mas Ele está aqui, porque a palavra de Deus, ela nos garante também, que aonde houvesse 2 ou 3 reunidos em torno do nome dEle, Ele ali estaria. Eu estou aqui em nome de Jesus, quem mais está? Então aqui Ele está. Então é algo que nós precisamos andar com os nossos olhos espirituais, onde são direcionados pela fé. A Bíblia diz ali em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que o justo pela fé viverá. Também ali em Hebreus 10, 38, confirma isto. O justo viverá pela fé. Jesus, em vários momentos do seu ministério aqui na terra, ele ativou a fé na vida das pessoas. Jesus, enquanto ele esteve aqui nesta terra, andando aqui por esta terra, mostrando ali verdadeiramente o significado das coisas espirituais, ele ativava a fé no coração das pessoas. Ele ativava a fé na vida das pessoas. Haja visto que muitos momentos em que Jesus aqui estava, ele virava para as pessoas e dizia: olha, a tua fé te salvou.
Outra hora ele dizia, a tua fé te curou. E era algo que nós não buscamos fé em qualquer lugar, como nós já dissemos. Mas a fé é um dom de Deus. É crer naquilo que nós não vemos. É saber de que aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus disse, aquilo que Jesus disse, vai acontecer na sua vida, na minha vida. Quantas vezes nós ficamos ali perplexos, ficamos ali desesperados, até em determinada situação na nossa vida, em que tudo começa a andar contrário àquilo que você espera, àquilo que você quer, àquilo que você deseja. E muitas vezes sobe a dúvida no nosso coração. Não estou aqui criticando alguém ou quem faça isto, mas eu quero dizer que você precisa ativar a fé. Você precisa buscar em Deus todas as coisas. Você precisa realmente crer naquilo que você tem ouvido, crer naquilo que você tem visto. Veja bem que, eu não sei se Israel pode colocar aqui o slogan do Ative. Israel, por favor. Do ano 2019. Aqui. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. E você só faz isto mediante a fé. Aí, além disto aqui, colocaram, eu não sei se foi proposital, deve ter sido, mas colocaram aqui, o que é isso aqui? Um botão? É? E esse botão aqui, como é que é acionado para ativar? Vamos fazer um ato profético? Vamos fazer um ato profético. Levanta a sua mão e aperta esse botão. E diga, Senhor, ativa a minha fé. Eu sei que é um dom de Deus. Só o Senhor pode produzir isso na minha vida. E aperta o botão bem forte. Isso é um ato profético. Eu sei que no reino do Espírito, algo tem ativado na sua vida nesta manhã. A fé vai ser ativada na sua vida. Você não vai andar mais por vista, mas você vai andar por fé. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. Fala a respeito da mulher cananeia. E essa mulher, ela é um exemplo a ser observado. Não era hebreia. Ela não era hebreia. Era uma cananeia. Mas ela ouvindo falar de Jesus. Jesus não esteve ali, tete a tete com ela, como muitas vezes Jesus já fez com você e comigo. Jesus já chegou a mim, tete a tete. Ou seja, face a face. Ele já falou ao meu coração diretamente. Ele já me ensinou diretamente. Ele já me exortou diretamente. Ele já me repreendeu diretamente. Ele já me amou diretamente. Quantas vezes Jesus já fez isso com você também? Só que essa mulher aqui, Jesus não tinha feito isso. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que esse Jesus poderia fazer algo maior na vida dela. E somente com isso, ela apertou o botão e ativou a sua fé. Estava sendo ativada ali a sua fé. Aonde ela foi procurar por Jesus. E ali clamar a Jesus pela sua filha. Mesmo sendo comparada, veja bem, mesmo sendo comparada aos cachorrinhos, ela não se importou. Muitas vezes nós chegamos diante de Jesus. Chegamos face a face de Jesus, achando que nós somos grandes coisas. Realmente você é grande coisa para Jesus. Realmente você tem muito valor para Jesus. Mas muitas vezes nós chegamos soberbamente diante de Jesus. Muitas vezes nós chegamos arrogantes diante de Jesus. Olha, Jesus, eu fiz isto na tua casa.
Eu fiz isso na tua igreja. Eu visitei os enfermos. Aí eu fui no asilo. Aí eu fui lá no hospital. Aí eu fui isso, eu fui naquilo. Eu fui... Senhor, age na minha vida. Como dando ordem para Deus. Quando na verdade Deus sabe de tudo o que você faz. Até muitas vezes lá no segredo, lá no oculto da sua casa, lá no seu cantinho, escondido. Deus sabe o que você fez, o que você faz. Não precisamos estar lembrando ao Senhor. Mas esta mulher foi até ele. E é um exemplo a ser observado. Nós precisamos observar. Outro exemplo que nós poderemos também observar. Ali em Marcos 2, de 3 a 5. Quando aqueles homens levaram o paralítico diante de Jesus. Chegaram em determinado lugar onde Jesus estava. Não tinha como entrar porque estava cheio de gente. Estava cheio de pessoas. Pessoas necessitadas. Pessoas talvez ali com grandes problemas. Mas aquelas 4 pessoas levaram aquele paralítico. E a palavra de Deus diz que o desceram pelo telhado. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto. Irmãos, isso somente pela sua fé ativada. Olha o que esses homens fizeram pela fé ativada. Não se preocuparam, não se importaram com o que iam dizer, com o que iam pensar. Imagina, eu fico me imaginando subindo já num telhado para poder entrar em determinado lugar. Se fosse no nosso tempo hoje, os diáconos, o pessoal da conexão, o pessoal dos obreiros ali da igreja, já iam lá e falaram: desce daí, rapaz, para com isso, onde você vai? Mas aqueles homens não se importaram, a sua fé estava ativada. Eles tinham certeza que se colocassem aquele paralítico, e deveriam ser conhecidos dele, sabiam que se colocasse ali aquele amigo, aquele homem que estava ali, um nazareno, iria poder fazer algo tremendo na vida dele, e ele seria curado. E assim o fizeram. E Jesus ali, vendo-lhe a fé, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, isso me incentiva a cada dia, quando eu passo ali pelos evangelhos e começo a ler ali Mateus, Marcos, Lucas, João, onde ali relatam as obras, relatam ali os feitos de Jesus. Um feito melhor do que o outro, um feito maior do que o outro. Um Jesus que era Deus, um Jesus que vivia sobre uma formidável, sobre uma glória tremenda. E ele deixou toda a sua glória, toda a sua formosura de Deus para vir a esta terra, para poder viver entre nós, para poder habitar entre nós, para poder mostrar para mim e para você. Quando eu vejo essa preocupação que Deus teve, particularmente comigo e com você, isso já me deixa muitas vezes ali parado, perplexo, fragilizado. Porque como este Deus é? Que Deus é esse? É um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Um Deus que quando olha para você, Ele olha com os olhos de amor. Ele olha com os olhos de misericórdia. Quando cremos nele e confiamos nele, nós entramos em um ciclo onde os nossos olhos da fé são ativados. Entramos na dimensão do poder de Deus, onde todas as coisas são possíveis, irmãos. Veja bem que Jesus disse certa feita: olha, se tiveres, ou se tivesses fé, do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda?
É pequenininho. Não tem nem como a gente pegar no vão do dedo. Mas se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a este monte: erga-te e vai ao mar. E assim seria feito. Quem de nós aqui, quantos de nós aqui, teria essa ousadia, teria esta fé do tamanho de um grão de mostarda, para chegar ali diante ou na frente do Pico do Jaraguá, pertinho de nós aqui, e dizer para o Pico do Jaraguá: Pico do Jaraguá, agora vai para Pirituba, você vai ser chamado Pico de Pirituba, o Pico da Lapa. Quanto mais lançar para o mar. Mas Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, vê quanto nós somos pequenos espiritualmente. Nós somos grandemente abençoados, mas espiritualmente nós somos pequenos. E nós somos abençoados pelas misericórdias de Deus. E por causa das misericórdias de Deus, nós não somos consumidos. Sabe onde nossos olhos da fé são ativados? Nós entramos na dimensão do poder de Deus. Você já teve uma experiência e entrar nesta dimensão do poder de Deus? Onde todas as coisas que nós muitas vezes olhamos e achamos impossíveis, mas elas podem se tornar possíveis. É nele que vemos o milagre ocorrer. No momento em que muitas vezes nós orando, crendo, com a nossa fé ativada, então esperamos até que se manifeste no mundo natural. Mas muitas vezes a gente ora, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu estou lá orando ao Senhor, clamando ao Senhor, chorando diante do Senhor. Às vezes eu passo ali 1 hora, 1 hora e meia em oração. Quantas vezes já aconteceu isso? Eu até tenho uma preocupação em estar orando aqui na igreja, porque se deixar só eu oro. Porque eu entro ali na dimensão do poder de Deus, na oração, e ali eu vou tendo a intimidade com Deus, eu vou falando e eu vou ouvindo, e Ele vai falando, e Ele vai ouvindo, eu vou falando. Mas tem momentos em que na hora em que Ele vai falar comigo, muitas vezes eu levanto e vou embora. E de repente eu olho para trás, dá a impressão de que Ele está ali do meu lado, dizendo assim, ó: ei, volta. Eu acabei de falar com você ainda. Vem falar comigo. Espere, quero falar. Mas às vezes as nossas necessidades, o nosso correr do dia a dia, nós não damos ouvido e saímos e vamos embora. E Ele fica ali abanando a cabeça, balançando a cabeça, dizendo: agora que eu ia falar com Ele. E quantas vezes eu já me peguei desta forma? Marcos 11, 23 e 24. Deus deseja que nós desenvolvamos a nossa visão espiritual, para que quando enfrentarmos os obstáculos ou as circunstâncias adversas, que muitas vezes Satanás coloca no nosso caminho, não, Deus não coloca, Satanás coloca no nosso caminho, para sermos derrotados, e muitas vezes nós permitimos que ele nos derrote, mas nós precisamos não perder o estímulo e nem a esperança. Está difícil, está duro. A situação não está fácil de enfrentar, Mas uma coisa eu sei, eu tenho um Deus que olha por mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida da minha casa. Eu tenho um Deus que cuida da minha família. Eu tenho um Deus que cuida da minha vida. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido muito nesse decorrer, nessa caminhada, no Evangelho. Se Jesus dizia, olha,
se o mundo não vos aborrecer, você fica preocupado. Se o mundo não te odiar, você fica preocupado. Porque ele odiou a Jesus. Ele aborreceu a Jesus. Sabe lá o que? Multidão e multidão, seguindo a um homem, e esse homem com um único objetivo, de salvar, de libertar, de curar, e aquela multidão sempre o apertando. Aonde Jesus estava, você pode olhar pelos evangelhos ali, todos os lugares, ele tinha muita gente perto dele. E de repente essa mesma multidão, gritava lá em alto e bom som: solte Barrabás e crucifica a Jesus. E as pessoas ali ficavam repetindo: crucificam, crucificam, crucificam. E Jesus ali olhando para aquela multidão. Se fosse você, se fosse eu, estaria pensando: que povo ingrato, que homem ingrato. Ninguém percebeu o que eu fiz. Ninguém sabe o porquê que eu estou aqui. Várias vezes até os discípulos de Jesus foram repreendidos por ele, dizendo: olha, até quando eu vou estar com vocês e vocês não vão entender aquilo que eu venho fazer? Mas ao invés de Jesus estar pensando assim, Jesus estaria ali pensando o seguinte: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. E as pessoas ali gritando: crucificam, crucificam. Sabe, Deus é muito bom. Jesus é muito bom. Jesus tem trazido você aqui nesta manhã, porque talvez se fosse somente pela nossa decisão, talvez nós não estaríamos aqui. Ah, eu tenho que dormir um pouquinho mais, porque é só no domingo que eu consigo. Ah, eu preciso ir à casa da minha mãe, é domingo, eu preciso ir lá. Ah, eu preciso ir na casa da minha sogra. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas Deus movendo, Jesus movendo o seu coração, você se inclinou para estar aqui. E você estando aqui, Deus está ativando a tua fé. Deus está dando algo extraordinário. Deus está dando algo tremendo para você. Quando nós cremos nele, confiamos nele, entramos em um ciclo onde os nossos olhos da fé são ativados. É nele que nós vemos o milagre ocorrer. Mas muitas vezes, em vez disso, nós queremos e precisamos estar olhando, esperando que pela fé, com os nossos olhos espirituais, nós seremos capazes de ver Deus intervindo em nossa circunstância. Você consegue ver agora Deus agindo, intervindo nos seus problemas? Eu nem vou perguntar e nem quero perguntar, mas se perguntasse aqui, eu dizia assim: olha, quem tem problemas aqui? Todo mundo levanta a mão. Eu seria o primeiro a levantar a mão, porque tenho grandes problemas. Tenho grandes dificuldades. Tem situações que têm sido terríveis. Mas eu vejo, com os meus olhos da fé, eu vejo Deus intervindo. Eu vejo Deus abençoando a minha vida. Eu vejo Deus agindo de uma forma sobrenatural. E não só na minha casa, mas na minha vida. E quando nós agimos dessa maneira, nós vivemos diariamente a expectativa de receber milagres frequentes em todas as áreas da nossa vida. Pergunto para você: está sendo difícil?
a situação está complicada, mas tem milagre para você. Tem intervenção de Deus para você. Quando rompemos com o nosso natural, quando deixamos ali os nossos pensamentos, emoções, fala, visão, audição, e nos colocamos ali sobre a influência da fé e o controle do Espírito Santo e da palavra de Deus, nós temos de dar um passo além. E eu quero convidar você nesta manhã, dá esse passo além. Aperta o botão. Como nesse ato profético que nós fizemos, apertamos o botão. Deixa Deus agir na sua vida. Toda a verdade bíblica tem um fundamento espiritual. Existe um paralelo entre expectativa natural e expectativa espiritual. Como o lavrador que espera obter uma colheita com base no que semeou e nas condições climáticas. Porque ele olha o quanto ele semeou e ele sabe também que precisa chover. Se não tiver ali as condições climáticas favoráveis, mas uma coisa eu sei, nós precisamos também, no reino do Espírito, esperar que aquilo que nós colhemos em Deus, aquilo que nós semeamos em Deus, nós vamos colher também. Se nós semearmos na carne, nós vamos colher corrupção. Está escrito, é bíblico. Se nós semearmos no Espírito, nós colheremos a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Deus nos diz que devemos ter expectativas de receber da parte de Deus, pois sem a nossa fé ativada, é impossível agradá-lo, e Ele recompensa o que nele espera. Com a nossa fé ativada, Deus deseja que nós tenhamos a expectativa de colher tudo o que Ele planejou para a nossa vida. Irmãos, uma coisa eu quero dizer para você. Deus planejou grandes coisas para você no ano de 2019. Deus planejou grandes coisas para a igreja edificando em Cristo no ano de 2019. Tudo depende de nós. Depende de como nós vamos receber. Depende de como nós vamos semear. Irmão, se a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ter um envolvimento com as coisas de Deus. Nós precisamos ter um envolvimento com a igreja do Senhor. Sabe, irmãos, no ano de 2018, muitas vezes, nós achamos que vindo aos domingos, simplesmente aos domingos, seria já de bom grande e de bom feito. Mas sabe, tem muitas outras atividades que você necessita estar também. É na célula, é no culto de quarta-feira, é no 2 em 1, é no Fé 2, é no, agora eu não sei, o Sim é E2, né, uma coisa assim, né? Eu ainda estou meio desfamiliarizado com as coisas, irmãos, mas eu vou chegar lá ainda, se Deus quiser, né? Eu creio nisso, eu espero nisso. Mas Deus tem algo especial. Mas eu sei também que as quartas-feiras vai ser assim um tempo de mover do Espírito Santo neste lugar. Isso não é só para meia dúzia de pessoas, irmãos. Isso não é para 35, 40 pessoas que têm vindo às quartas-feiras. Mas isso é para toda a igreja edificando em Cristo Osasco. Se mova, se envolva, coloque na tua agenda. São momentos particulares com Deus. São momentos que Deus vai ensinar a sua vida. Sabe, irmãos, eu vou poder ensinar muitas coisas, mas eu vou aprender muitas coisas com vocês. Eu preciso aprender muitas coisas com vocês. A igreja é isto, o lugar onde nós podemos trocar as nossas experiências. E eu crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus através da sua experiência. E você também crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus através das minhas experiências. Nós vamos estar aprendendo, nós vamos estar prosseguindo, nós vamos estar andando nas coisas de Deus. E nós vamos poder estar exercitando a nossa fé.
Sabe, irmãos, no início da minha conversão, e que eu já disse aqui na igreja, lá em 1977, nós frequentávamos uma igreja em Pinheiros, lá na Morato Coelho, e tinha culto muitas vezes durante a semana, lá no Campos Elíseos, lá no Jabaquara, e eu atravessava aqui Osasco, como muitas pessoas aqui atravessam, né? Que eu vejo aí pessoas de Perdizes, né? Freguesia do Ó. Onde vocês moram? Freguesia do Ó. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Mas sabe, quando nós exercitamos a nossa fé, e quando nós temos a nossa fé ativada, nós estaremos inclusos naquele versículo de Mateus 6,33, ou Lucas 12:31, se não me engano, onde diz assim: mas em primeiro lugar, busque a sua justiça, busque o teu reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu sabia, irmãos, que se eu saísse daqui e fosse para lá, num culto, onde ali era atividade da igreja, eu ia ser abençoado. E sabe o que acontecia? Deus nos usava para abençoar aquelas pessoas, e aquelas pessoas eram usadas para nos abençoar. E isso é maravilha, irmão. Isso é igreja. Isso é viver a palavra de Deus. Isso é estar com a sua fé ativada. E sabe, naquela época, eu fazia um horário na empresa de revezamento, onde 4 horas da manhã, eu tinha que estar lá já na empresa. Mas eu ia. Chegava em casa meia-noite, 00:15, 00:30. Ia dormir. Às 3:30 da manhã eu já acordava animado, alegre, satisfeito, regozijando. Às vezes um pouco cansado, mas não importava. Eu ia para o trabalho, e sabe o que acontecia? Deus me abençoava naquele trabalho de uma tal maneira, onde eu não sentia sono, não sentia cansaço. E quantas vezes nós fomos ali reconhecidos. É algo assim, tremendo de Deus. Deus é bom. Deus nos usa. Deus nos abençoa. Ah, mas nós olhamos muitas vezes para a expectativa ou para o natural nosso. Ah, não, eu estou cansado, eu vou cansar demais, eu depois tenho que trabalhar, eu tenho que levantar, eu vou perder o horário, eu vou perder nada. E eu não perdia nada. Deus me ajudava. E quantas coisas Deus me ajudou. O Senhor quer elevar a nossa expectativa de fé, para enxergarmos muito além do que a nossa mente possa entender a respeito do que Ele deseja a favor de nós, em nós e por meio de nós. Nós aqui temos uma palavra também, tudo por Ele e para Ele, não é isso? Se você tomar o escudo da fé, a fé de Cristo é transmitida a você. E quando a batalha chegar, você pode dizer assim: olha, eu venci o mundo. Eu venci as dificuldades. Eu rompi as coisas através da minha fé. Sabe por quê? Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Eu li isto e guardei isto para mim. Eu achei isso aqui uma verdade muito grande com relação a tudo isso que nós estamos aqui dizendo. Porque para quem tem fé, não existe e não precisa da tal sorte, irmãos. Sabe quando você fala: eu não tenho sorte para isso. Aí aquele lá tem, ô sortudo aquele camarada, hein? Às vezes ele tem mais fé que você, irmãos. Para quem tem fé, não existe a tal sorte. Para quem tem Deus, não existe perdas, só vitória. E para quem crer, não existe impossível, mas existe milagre. Isso é o que Deus quer tocar no seu coração nesta manhã.
Deus quer nesse primeiro domingo do ano fazer uma ativação aí da sua fé, da minha fé. Sabe, irmãos, por muitos momentos, por muitas decepções, por muitas situações tristes que passamos, nós ficamos também fragilizados. Muitas vezes a nossa fé fica abalada. Mas uma coisa eu sei, irmãos, se nós tivermos a nossa fé ativada dia a dia, isso não é só hoje. Hoje eu vou para a igreja, então eu vou numa fé tremenda, e a hora que sai da igreja já pega, sabe, irmãos, eu vejo pessoas, sabe como? Eu vejo pessoas que quando chegam na igreja, elas chegam mais ou menos assim, pegam um saco de problemas, um monte de problemas, e vem para a igreja, quase se arrastando. Ainda bem que eu cheguei na igreja, ainda bem que eu estou perto do pastor, ainda bem que eu estou perto do irmão abençoado. Termina o culto, termina o momento, ele sai, em vez de ele sair embora e largar todo aquele problema lá, sabe o que fazem? Vai embora para casa levando todo o problema. Quando na verdade, irmãos, pega todos os seus problemas, toma todas as suas dificuldades, todas as suas situações complicadas que você tem, eu tenho, todos nós temos. Todos nós temos. Não é porque nós somos pastores, pastor Edivaldo, pastor Reinaldo, que são pastores, então esses aí não tem problema nenhum, esses camaradas, pastor? Não. Quem quiser um pouquinho do meu problema, eu dou para você, não tem problema nenhum não. Eu entrego de bandeja. Mas acontece que nós temos a nossa fé ativada. Tudo é para Deus, tudo é de Deus. E eu creio que Ele está olhando para mim, que Ele está olhando para você. Eu não sei como é que você está, não sei como é que você vai enfrentar esse 2019, mas enfrenta esse 2019 com a sua fé ativada, crendo naquilo que você não está vendo, rompendo a expectativa natural, os seus olhos, aquilo que os seus olhos veem, mas anda direcionado ao que os seus olhos espirituais vai te conduzir. Eu estou olhando Deus, eu quero Deus, eu preciso de Deus, e eu vou estar com Deus. Se você estiver dessa maneira, é o momento agora, abaixe a sua cabeça. Vou pedir os irmãos do louvor, eles vão estar louvando a Deus com um cântico. E eu vou pedir que nesta hora você ouça este cântico. É um cântico bastante conhecido já, mas você ouça. E como filho, como filha de Deus, como servo, como serva de Deus, e lembra que você apertou o botão. A sua fé está sendo ativada. Deus quer levar você a patamares maiores. Deus quer, através da igreja, através de você, através da palavra, Deus quer realizar milagres na sua vida. Deus quer dar soluções aos seus problemas. Sabe, pode não resolver de um dia para o outro, de uma hora para outra. Mas uma coisa eu sei, Jesus está conosco, o Espírito Santo está aqui, Ele pode te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele quer te ajudar. Fique com a sua cabeça abaixada, seus olhos fechados, é um momento particular, você com Deus, em nome de Jesus.